Deus ainda tem uma palavra para cada coração aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estenda as tuas mãos para cá. A gente sabe que o presbítero está na bênção, mas vamos estar orando para que Deus venha usar ele nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está teu filho, papai amado. Ele está preparado, Senhor, pai amado, para pregar a tua palavra, papai, nesta noite, papai. Usa ele, Senhor Pai, como uma ferramenta nesta noite, papai. Que a tua palavra venha ser pregada, papai. Que a tua palavra venha entrar em corações nesta noite, papai. E nós vamos pôr em prática, em nome de Jesus. Venha abençoar a casa dele, a vida dele, tudo que é dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber. Obrigado a todos na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus por ter essa responsabilidade grande de trazer a palavra de Deus. Agradecer a nossa pastora por essa oportunidade, em nome de Jesus. Minha esposa que me acompanha, a qual o Senhor usou ela, porque a gente estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra juntamente comigo em Marcos 4:35. Quando a gente louvou, os varão louvou, querendo da harpa, aquela palavra foi para a confirmação da ministração qual o Senhor já colocou no meu coração. Em Marcos 4:35. Vai falar sobre Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Vou baixar um pouquinho o ventilador. Diga, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vem nos dizer que antes de eles entrarem no barco, Jesus estava fazendo suas maravilhas. Jesus estava curando, estava ensinando, e diz a palavra que há uma multidão ouvindo a voz do Senhor. Vem dizer que Jesus, depois de pregar, ele se sentiu cansado e disse aos discípulos que entrassem na embarcação. Ali Jesus pediu e deu uma ordem para eles: entra e passemos para o outro lado. Há uma palavra liberada sobre como sobre os discípulos. Para que a gente entenda essa passagem, vamos direto nos discípulos. O que é ser discípulo? É alguém que está apto a aprender e sentar para que o Senhor venha nos ensinar. Os discípulos eram de Jesus. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus. Os discípulos viram maravilhas, viram cegos enxergar, viram coxos se levantar, viram mudo falar. E quando Jesus dá a ordem para os discípulos não questionam, porque todas as vezes que Jesus liberou uma palavra, algo se manifestou e aconteceu. E a palavra foi essa: volte a ver, e ele voltou a ver.
ele disse: a tua fé te salvou. Aleluia. O Senhor me fez mergulhar nessa palavra, veio me mostrar que tem alguns pontos que começamos com a palavra liberada. Quando os discípulos estavam na embarcação, Jesus já liberou e eles entraram na embarcação. Eles estavam agora sob o controle da situação com Jesus, que a palavra já afirma, mas com a presença dele, o Senhor está no barco e nada vai acontecer. Como Jesus está no barco, nada acontece. Só acontece se o Senhor permitir que algo vai te acontecer. Mas quando o Senhor me leva nessa passagem dizendo: passemos para o outro lado, eu lembro de uma passagem qual vai dizer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele diz: filho, eu tenho uma promessa sobre a sua vida, eu tenho algo a fazer sobre a sua vida, eu tenho algo de acontecer sobre a sua vida, porque eu te escolhi do ventre da tua mãe para curar, libertar, levar a palavra dizendo: ide pregar o evangelho. Eis-me aqui. E quando liberamos essa palavra, às vezes questionamos: eu não vou pisar numa igreja, mas o Senhor tem os seus modos de trabalhar. Quando Ele escolhe alguém, é porque o Senhor escolheu. Nós não escolhemos o Senhor para que a gente faça uma obra, mas o Senhor nos escolhe para fazer e cumprir o ide nessa terra. Quando Ele disse para mim: filho, eu tenho uma promessa na sua vida. Eu, quando era um jovem rebelde, disse: não, eu quero o mundo, eu quero os prazeres do mundo. E o Senhor diz: eu vou deixar até onde você vai conseguir chegar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fez algo na minha vida extraordinária. E quando Ele tocou naquilo que precisava ser tocado, aonde Ele me colocou num algo que eu não podia sair, Ele disse: agora você não escapa. Agora está eu e você no tete a tete. Agora eu vou te ensinar. Já tenho um filho dentro para te ensinar a minha palavra. Você vai sair daqui com o coração quebrantado. Você vai sair com o coração transformado. Para quem não sabe, eu era de uma vida muito difícil. Vendia droga, era traficante, fazia as coisas erradas. Só que quando o Senhor escolhe, no momento certo Ele nos pega. É como um peixe, quando é laçado com uma anzol sobre a boca dele, ele pode correr, pode se debater, ele pode ir, Senhor da linha. Mas no momento que ele começa a puxar o anzol, ele diz: agora é meu. Agora está em minhas mãos, agora é da forma que eu quero. Glória a Deus, aleluia. Quando esses discípulos estavam numa embarcação, a palavra foi garantida como passar para o outro lado. Os discípulos lembrou da palavra dizendo: então vamos. O Senhor liberou a palavra, então vamos. Não temos por que duvidar. Porque quem está dando uma palavra para nós é aquele que disse: céu, surge, terra, água, peixes. Agora, quando é um ser humano, vou modelar nas minhas mãos. Porque a gente é um ser diferente. Cada um tem uma forma. E cada forma tem o seu jeitinho de Deus trabalhar. A palavra nos mostra que esses discípulos não é qualquer discípulos. Nesses discípulos tem pessoas que são pescadores. E quando os discípulos foram chamados, assim, ó, agora vocês vão ser ganhadores de almas. Então esses ganhadores de almas são aqueles pescadores, entendem de pesca, entendem sobre o mar. Só que agora o Senhor quer ensinar verdadeiramente de que forma funciona. Porque quando estamos em terra, a gente consegue escapar, dar um jeitinho. Tipo assim, não, eu dou meu jeito. Porque estamos com o pé sobre uma terra. Mas quando somos levados para o fundo do mar, quando somos levados numa embarcação a qual estamos sob o direcionamento de Deus, não tem jeitinho. Glória a Deus, aleluia. Não tem como falar assim, ó, eu vou mudar um pouquinho aqui que vai dar certo. Não tem jeito. Mas quando estamos sobre uma embarcação, estamos sobre uma palavra liberada, esse jeitinho não existe. Existe o jeito de Deus sobre as nossas vidas. Agora os discípulos estão sobre a embarcação e estão passando sobre o ensinamento para eles viver mais um pouco do seu propósito. Imagino eu quando estão naquela embarcação, Jesus cansado, deitou para dormir. Está ali descansando. E por que significado Jesus deita para dormir?
eu fui aprofundar sobre por que Jesus dormiu. Porque Jesus está mostrando que, mesmo ele sendo 100% Deus, ele veio encarnado 100% ser humano. A carne dele estava cansada, a matéria dele estava cansada. Ele está dormindo, ele está descansando para viver lá na frente e mostrar mais um poder do seu demonstração que ele tem todo o controle em suas mãos. Quando aqueles discípulos estão sobre a embarcação, eu imagino que eles estão passando agora num momento tranquilo. Estão passando sobre uma navegação tranquila. O coração deles estão tranquilos. Só que, conforme o tempo, eles vão comentando sobre as maravilhas, comentando assim, ó, Jesus está ali. Eu lembro do que ele fez sobre nossas vidas. Transformou nossas vidas, nos chamou para viver um propósito. Tu lembras quando aquela pessoa foi curada? Tu lembras com aquelas maravilhas que o Senhor fez? Tu lembras quando Jesus disse, sai para fora? Lembra quando Jesus disse para Lázaro, hoje chegou salvação sobre a sua casa? Jesus, quando ele entra no ambiente, o ambiente muda. Quando o Senhor entra no ambiente, o Senhor transforma. Quando Jesus chega no ambiente, as coisas que eram velhas agora estão lançadas e chegam novas. Porque quando chega, coisas novas e preciosas têm que chegar. A limpeza espiritual tem que chegar. E quando o Senhor chegou na embarcação, Ele está mostrando para os discípulos, filhos, agora eu vou ter que arrancar mais um pouquinho de coisas que estão dentro de vocês. Tem coisas que ainda tem que ser retiradas. Tem coisas que precisam ser removidas da vida de vocês. Eu imagino agora, eu tenho que arrancar um pouco do orgulho, eu tenho que arrancar um pouco da soberba, eu tenho que arrancar um pouco daquilo que não provém da minha presença. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, lembra quando a gente era soberbo? Lembra quando a gente era muito orgulhoso? Assim, eu faço acontecer. Aí minha mão é o poder. Todo mundo tem a mim. Todo mundo tem que se rebaixar a mim. Quando eu chegar, todos têm que olhar no meu olho. O orgulho. O tal do orgulho nos mostra no profundo do íntimo que quando o Satanás estava sobre aquele lugar divino com o Senhor, que ele era um anjo de louvor ao Senhor, ele diz, eu vou suprir e serei mais alto que o Senhor, serei mais alto do que Ele. O Senhor ouviu aquele desejo dentro do coração de Satanás, e todos aqueles que foram junto com Ele, naquela manifestação contra o céu, todos desceram para o inferno. Que foi mais um orgulho? Tu lembras quando foi Adão e Eva sobre o jardim? Quando ele disse para Eva, Satanás, e plantando uma palavra maligna no coração dela. Assim, ó, ele só disse isso para você porque quando você comer, tu serás igual a Deus. E quando ela tocou no fruto, ela viu que não morreu. Satanás imagina eu estudando dizendo, tu viste, tu tocou, arrancou e não morreu. Agora morte, para tu ver que realmente estou dizendo a verdade. Verdade mentirosa. Quantas pessoas estão dizendo palavras verdadeiras mentirosas, enganadas com fruto podre, trazendo uma verdade enganosa sobre o coração de pessoas. E quando ela morde aquele fruto, aí sim morreu algo. Ela não morreu no carnal, mas morreu no espiritual, a conexão com o Altíssimo. E quando ela deu para o seu marido, aí decretou, eles foram expulsos do jardim por conta do orgulho e da desobediência do Senhor. Porque ele disse, não comes, não toca, porque este fruto não poderes tocar. Eles saíram e agora morreram espiritualmente. Quando os discípulos estão na embarcação, o Senhor ensinando a eles, agora eu tenho que limpar, agora eu tenho que fazer mais uma limpeza, porque lá na frente vai ser algo extraordinário. Meu tempo ainda é curto sobre essa terra. Eu tenho que ensinar coisas grandes e valiosas sobre os meus discípulos. E quando eles estão na embarcação, algo acontece. Esse algo acontece é um vento ao contrário. É um vento que vem sobre a vida deles e eles começam a se desesperar. Porque aquele vento é desconhecido de todas as vezes que eles pescaram. Era um vento que era diferente. Por que esse vento veio? Para mostrar para eles.
continua firme, porque no meio do vento ainda tem vitória. No meio do vento ainda tem vitória para vocês, porque algo vai transformar dentro de vocês. Quando aqueles discípulos estavam vendo aquele vento ao contrário, eles estão lutando, eles estão guerreando. Assim, não, isso não vai nos abater. Mas agora vem mais uma lição. Só que agora vem uma onda sobre a vida deles, sobre aquela embarcação. E a lição é a fé no descansar. Quando eles estão desesperados porque aquela onda está cobrindo o barco, está enchendo, e o desespero está crescendo no coração deles. Está crescendo algo dentro do coração deles que não era para crescer. E quando eles estão lutando com as suas forças, eles olham, mas como assim? Eles vão morrer aqui mesmo? O Senhor nos ordena a entrar dentro da embarcação, parece morrer. Só que quando eles olham para o lado, ele vê Jesus descansando, vê Jesus dormindo. E ele é totalmente desesperado, diz: acorda o mestre aí. Mestre, não te dá que pereçamos? Jesus não responde eles. Entenda isso. Quando Jó está passando na sua situação difícil da sua vida, porque ele perde tudo, ele vai questionar Deus, vai perguntar, vai fazer pergunta, vai orar ao Senhor fazendo perguntas, vai questionar o Senhor por quê, mas por quê? Sempre orando a Deus, falando com Deus, e Deus não responde. Mas ele continua na persistência com o Senhor. O Senhor, ele é bem diferente da forma que a gente acha que ele vai trabalhar. Ele acha que eu vou te dar resposta. O Ademir vai me perguntar algo, eu vou dar uma resposta para ele. Mas quando é o Senhor, ele não vai nos responder. Ele vai chegar com a situação respondida, resolvida. Quando ele chega, ele diz: agora eu vou tratar. Só que agora ele vai direto nos amigos e diz assim: ó, vocês não vão sacrificar isso, porque eu não vou receber. Porque você está dizendo que o meu servo está em pecado, está dizendo algo que eu não disse, está dizendo algo que não saiu da minha boca, está dizendo algo que eu não sou. E quando ele chega, Deus abençoa ele. Por quê? Porque quando Jó olha pelos seus amigos, no meio da tribulação, no meio do vento, no meio das ondas, algo acontece. Que algo acontece é esse? As bênçãos são liberadas no espiritual. Porque as bênçãos estavam travadas enquanto ele não orasse. E quando aqueles discípulos clamaram ao Senhor, ele não respondeu, ele só chegou com a resposta: aquieta-te, acalma-te. Essa é a palavra que o Senhor vai colocar no seu caminho. No meio da tribulação, no meio do vento, no meio das ondas, ele vai dizer: aquieta-te, acalma-te. Irmão, deixa eu derrebar, sério. Essa é a primeira tempestade. A segunda é que Jesus vem de encontro aos discípulos. E a palavra é liberada: aquieta-te. 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 Porque quando o Senhor quer acalmar um dos teus filhos, Ele vai dizer: aquieta-te, acalma-te. Porque eu estou no controle dessa situação. A situação não é maior do que eu. A situação não é maior do que o meu poder. O Senhor sempre vai colocar algum motivo para acontecer na nossa história, para Ele mostrar que nada neste mundo é maior do que eu. A palavra vem nos dizer e vem nos ensinar que quando o Senhor acalma a tempestade, algo acontece. Bonança. Tu lembra daquela passagem que nos diz muita gente? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Essa palavra dentro da nossa vida nessa noite. Que o choro pode durar uma noite. O desespero pode durar uma noite. A situação pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã.
Quantas das vezes eu passei situação no meio da minha trajetória com Deus e eu colocava aquele louvor. Aqui aquele louvor da... Não vou lembrar agora, mas o Senhor sempre tocava no meu coração, dizendo que Ele está no controle. Ele sempre vai estar no controle da situação, acalmando, tranquilizando o nosso coração. E quando eu acordava leve, porque eu sabia que o Senhor ainda estava no controle. Eu não morri e eu sobrevivi. O propósito dessa embarcação, a qual o Senhor colocou os discípulos para colocar eles sobre uma situação para ensinar eles, é na parte que Jesus vai para uma terra dos Gadarenos, onde há um demônio, uma pessoa endemoniada com vários demônios. E o Senhor está mostrando para eles que o poder dele é maior que toda situação. Glória a Deus, aleluia. E quando o Senhor pisa na terra daquele onde o demoniado está, o demoniado vai correndo aos pés de Jesus e diz: que tu vieste a nos atormentar? Sabe quem está dizendo isso? É chegada a nossa hora. Nos manda para aqueles porcos e a ordem foi: vá. E o Senhor mostra mais um poder, uma demonstração do seu poder. Porque aquelas pessoas estão desesperadas por causa desse demoniado. Porque nem os grilhões seguravam ele, cadeias nenhuma segurava ele. Mas chegou um, que não é somente um, mas é o verdadeiro Deus, que chegou com a libertação sobre a vida dele. E o que ele fez sobre a vida dele? Jorrou a vida eterna sobre a vida dele. Foi como aquela mulher do poço. Foi feita uma missionária e ele foi feito um missionário. Sobre a vida dele foi mostrado o que o Senhor pode fazer, que nada é impossível. Para nós não é impossível, mas para Deus nada é impossível. E a palavra do Senhor para terminar nessa noite é aqui em Josué 1, versículo 9, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem te espante, porque eu sou o teu Deus. Essa é a palavra. No momento da tribulação, no momento da aflição, da dor, a palavra é para Josué, para Moisés, para nós nessa noite esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Amém? Você está chamando essa música para estar adorando ao Senhor? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meta a igreja,